Dizer a vocês que eu estava com saudade de pegar a palavra com vocês, passei pelos meus domingos. Só que hoje, nessa noite, eu pude sentir a presença de Deus. Só que não foi só agora, não foi só quando o irmão falou que não, foi logo no começo. Porque a presença de Deus está neste lugar. E dizem que nós temos pouco tempo, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial ao seu coração. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés, por gentileza. Pedir para o Israel, o Ministério de Louvor, me ajudar. Vocês sabem o que fazer. Livro de Mateus. Este é o capítulo de número 25, a qual o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite. Irmãos, eu gostaria de pedir para vocês, aguarde mais uns minutos, vai acabar o culto já. Esse calor que está aqui, ó, porque esses ventiladores não chegam até o meio aí, então eu sei que está calor aí. Eu fiquei ali uns minutinhos, meu Deus do céu. Nós somos privilegiados aqui, tem um ventilador que é abençoado. Não sei quem comprou, não sei quem conseguiu isso, mas eu sei que é calor. Mas daqui a pouco está acabando. E antes disso, Deus vai derramar na tua vida algo especial. Aleluia. Algo poderoso e vem da parte de Deus. Livro de Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 1. Acompanhe por gentileza a santa palavra do Senhor nessa noite, através desses versículos. Peço licença para ler mais de 2 versículos. Diz assim o versículo 1. Mateus capítulo 25, versículo de 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Repita comigo: prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que te vendem e comprai para vós. E elas, indo comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as paradas. Entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Feche os olhos, por gentileza. Daqui a pouco você vai se sentar no seu lugar e ouvir a palavra. Mas eu quero dizer que Deus, Ele está requisitando nessa noite, está cobrando cada um de nós que estejamos preparados. Eu quero que esta palavra entre no teu coração agora. Esteja preparado para que não falte o azeite na tua vida. Esteja preparado, porque a porta da graça vai se fechar. A porta ela mandará. Esta é a palavra que eu trouxe do Senhor nessa noite. Você ainda de pé, escute-me. Feche seus olhos. A porta da graça vai se fechar. Em breve. Muito em breve. Muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que estamos sentindo. Muito mais do que estamos especulando. A porta da graça vai se fechar. Oxalá que você esteja dentro dela. Um noivo. Escute-me nessa noite, ainda você de pé com seus olhos fechados. Só que não é você que se prepara. Não é a tua força. Não é a tua vontade. Não é o teu querer. Quem te prepara é o Espírito Santo do Senhor. Ouça, eu vou repetir. Quem prepara a igreja
Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Venha sobre nós e nos prepare para esse grande dia. Nos prepare para o maior e melhor momento do acontecimento mais grandioso que vai acontecer nessa terra. Nos prepare, Espírito. Oh, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Esse é o nosso pedido, o cetro da vitória, nós te agradecemos. Amém. Sente-se, por gentileza. Essa noite, você escute, você perceba e entenda que você precisa estar preparado. Não quero aqui nessa noite falar nada material. Não quero aqui nessa noite declarar nada de material na tua vida que vai acontecer, não. Eu preciso que a tua vida espiritual esteja bem. Eu preciso que a tua vida espiritual esteja firme e constante, porque no decorrer da tua vida as coisas acontecerão. Você me pergunta, Fernando, o que eu preciso para que o meu casamento, a minha vida financeira, todas as áreas da minha vida sejam. Lute pela tua vida espiritual, é o mais importante. Mostrar a vocês o que Deus colocou no meu coração. É necessário que eu alcance aqui alguns versículos da Bíblia, e alguns capítulos, e também alguns livros, para você compreender aquilo que Deus colocou no meu coração, para falar a vocês nessa noite. Glória a Deus. Eu peço a tua ajuda, eu peço que você acompanhe comigo, por gentileza. Preste atenção. Toda a atenção é pouca ainda para o que Deus quer falar com cada um de nós aqui nesta hora. Deus me levou, assim como esta palavra, o nosso Jesus estava trazendo uma parábola, estava explicando algo a respeito do grande dia do Senhor. Algo que é fato e é verdade. Queridos, se existe uma coisa, em breve Jesus vai voltar. Essa é a maior certeza. Antigamente no mundo eu tinha certeza da morte, mas agora em Cristo, vivendo em Cristo, a minha certeza é: Jesus vai voltar e vai arrebatar uma igreja para morar no céu com Ele. Oh, Maranata, vem, Senhor. Capítulo de número 22 do livro de Apocalipse: o Espírito e a noiva diz: vem. Todo aquele que crê diz: vem. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos esperando por esta vinda. Nós estamos aguardando com paciência essa vinda. E Jesus disse e afirmou: eu vou voltar. No livro de Apocalipse, João começa a dizer algo a respeito desse Jesus. É como se João estivesse apresentando Jesus à igreja, ao povo, ao mundo. Ele dizia o seguinte: olha, eu estava na ilha de Patmos por causa do Evangelho, e eu fui arrebatado em espírito, não até o céu, mas eu fui arrebatado. Quando eu fui arrebatado, eu ouvi uma voz como uma voz de trombeta, dizendo para mim e falando comigo. E essa voz era uma voz poderosa. Quando eu me virei para ver quem estava falando comigo, eu consegui enxergar que ele estava vestido de um manto, dos pés à cabeça sem embranquecido, os seus pés como latão reluzente, da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Aleluia! E João começa a dizer o seguinte: ele estava no meio dos 7 castiçais e ele estava dizendo: eu sou Jesus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia! A palavra vida, a palavra de Deus, eu sou o verbo de Deus. Glória a Deus! Quando João apresenta Jesus e tem essa noção do que está acontecendo, vem do próprio Jesus, a Bíblia diz que ele cai prostrado. Jesus o levanta e diz o seguinte: olha, levante-se e escreve tudo aquilo que eu vou mostrar a você, porque é verdade e é fiel. Aí o que me chama a atenção no livro de Apocalipse é o capítulo 4, versículo 1. Quando João ouve uma palavra dizendo da boca de Jesus, dizendo o seguinte: olha, você está sofrendo muito aí onde você está. Vem aqui no céu e eu vou te mostrar coisas gloriosas. Olha que coisa maravilhosa, irmão. João foi arrebatado ao céu. Quando João chega no céu, a Bíblia diz que ele vê um trono. Ele vê trono. E nesse trono tem um semelhante ao sol, resplandecendo no seu mais forte dia. É o que João fala.
desse trono. E João começou a perceber e ver que da boca daqueles anjos saíam palavras. E a Bíblia diz que não é que eles não se cansavam, mas eles não descansavam em dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, digno de todo o poder, de toda a glória. A terra está cheia da glória do Senhor. Eles não descansavam em clamar, em adorar, em bendizer. Se eu fosse você nessa noite, adorava, glorificava, porque esse Deus que nós estamos glorificando aqui na terra, um dia nós chegaremos diante dele e poderemos viver na face dele, glorificá-lo. Glória a Deus. Quando João vê os anjos glorificando a Deus, ele percebe algo interessante nos 24 anciãos. Ele percebe que os 24 anciãos, assentados ao lado do grande trono de Deus, eles se levantam. Eles tomam a sua coroa de cima da sua cabeça e lançam sobre o trono, dizendo o seguinte: ao Senhor Deus poderoso, toda honra, toda glória, toda majestade, toda suficiência está em ti. Tu és dominador de toda a terra. Se eu fosse você nessa noite, já entenderia o seguinte: se os 24 anciãos estão glorificando a Deus lá no céu, é a nossa responsabilidade glorificar Ele aqui, agora, neste lugar. Porque sim, Ele está dizendo o seguinte: eu estou preparando um povo forte, um povo guerreiro, um povo valente para vir morar no céu comigo. Quem está preparado? Quem quer morar no céu, pelo amor de Deus? Eu quero. Oxalá fosse hoje o arrebatamento da igreja. João percebe mais uma coisa. Ele vê que ao lado do trono de Deus tem um livro atado com um selo, escrito por dentro e por fora. A Bíblia diz que um dos anciãos começa a clamar e dizer o seguinte: quem é digno no céu e na terra de abrir os selos, de desatar os selos, abrir o livro e ler? Porque João fala antes, ninguém podia ler, ninguém podia nem olhar para o livro. A Bíblia diz que quando o ancião clama isso, João começa a chorar, porque não foi encontrado nem no céu nem na terra um digno de abrir o livro. Mas apressadamente, um dos anciãos toma a palavra e diz: espera um pouquinho, olha de novo ao meio do ser que está se saciando. Lá tem um cordeiro, e quando João olha, ele não vê mais a figura daquele resplandecente, ele vê como se fosse um cordeiro mesmo, como que se degolado, dizendo o seguinte: esse cordeiro que morreu pela humanidade, ele é digno de abrir os 7 selos, os 6 selos, e desatar esse livro e ler. Sabe por quê? Porque ele foi morto e reviveu. O apóstolo Paulo chama Jesus de primícia dos que dormem. Por quê? Jesus não foi o primeiro a morrer e ressuscitar. Lázaro foi primeiro. O filho da viúva foi primeiro. O filho da viúva de Naim também foi antes que Jesus. Porque Jesus é a primícia, é o primeiro. Eu vou te responder nessa noite. Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. O filho da viúva, ele morreu, Jesus ressuscitou, só que ele morreu de novo. Mas quando Jesus morreu, ele nunca mais, quando ele ressuscitou, nunca mais voltou a morrer. Assim como aconteceu com Jesus. Um dia ele morreu, ressuscitou e nunca mais morreu. Esta igreja, quando ressuscitar em Cristo em glória, nunca mais vai morrer, mas vai viver eternamente com Cristo. Maranata, esse dia vai acontecer. Esse dia vai acontecer. Existe uma das religiões que nós combatemos aqui nessa terra, que propaga o seguinte: só 144 mil pessoas vão subir no céu. Aleluia. Mas eu quero te dar uma informação poderosa e gloriosa aqui nesta hora. Quando João diz que
novo para o trono e diz o seguinte: olha, ao lado do trono não tem só 144 mil, mas são milhões e milhões, milhares de pessoas que se converteram ao Senhor e estão morando no céu com Cristo. Nós somos esse povo. João pode contemplar a nossa vida lá no céu. Eu estou dizendo aqui para você tudo que vai acontecer antes e agora te perguntar essa noite: você está preparado para tudo isso? Você está pronto para tudo isso? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Aleluia! Sempre ouve se falar que vai acontecer o arrebatamento, mas nunca houve tantos acontecimentos que antecedem esse arrebatamento como no povo antigamente. Há 15 anos atrás, nunca foi tão falado e tão evidenciado esse arrebatamento. Eu quero dizer para você nessa noite: está perto de Jesus voltar. Não falta mais nada. De todas as 300 e poucas profecias a respeito da vida de Jesus já se cumpriu no Antigo e no Novo Testamento. Não falta mais nada. A única coisa que falta, sabe o que é? Esse céu foi enrolado nas nuvens. Jesus voltando com os anjos, dizendo assim para o povo: fique bendito meu Pai, porque chegou o momento do arrebatamento da igreja. Note uma coisa, voltando à palavra em Mateus 25, que nos chama a atenção. Eram 10 virgens. O que era diferente delas? O que as diferenciavam? Elas vestiam as mesmas roupas, elas estavam indo para o mesmo encontro, a um casamento, elas estavam na mesma posição de damas de honra deste noivo, elas tinham as mesmas lamparinas e o mesmo azeite dentro das lamparinas. Qual que era a diferença? Elas falavam as mesmas línguas, elas se vestiam igual, elas eram amigas uma das outras. O que tinha de diferente? Escute-me nessa noite. A única coisa que as diferenciavam era a quantidade de azeite que tinha na mão delas. A única coisa que te faz diferente nesse mundo é o Espírito Santo, porque a tipologia do azeite é o Espírito Santo em nossas vidas. Nós passamos pela mesma luta, pela mesma provação, a mesma chuva que cai no ímpio, cai em nós, as mesmas lutas que passamos com o nosso governo também acontece com eles, mas com uma diferença: nós olhamos para o céu, para Cristo, aonde é a nossa solução. Quando estamos tristes, dizemos o seguinte: o Senhor é meu socorro no dia da angústia, no dia da tribulação, é Ele que me livra. Escute-me nessa noite. O que vai te diferenciar nessa terra, até mesmo dos outros crentes, é a quantidade de azeite que você tem. Mas você me pergunta: Fernando, como eu faço para ter esse azeite? Buscando. Porque o Espírito Santo é o azeite de Deus. Ele é derramado do céu quando nós clamamos ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: abre a tua boca, mas muito forte, muito alto. Abre a tua boca, coloca a tua boca lá para cima, porque eu vou te encher. O Espírito de Deus é que nos enche, é que nos transforma, é que nos dá vida, é que nos prepara para ir morar no céu. A Bíblia diz que todas adormeceram da mesma forma. Todas viram que o noivo estava tardando e todas adormeceram. Só que a diferença de 5 é que dormiram descansadas porque tinha azeite reservado. Quando à meia-noite ouviu-se um clamor: aí está vindo o noivo. Todas se levantaram dos sonhos que estavam, prepararam as suas vestes, mas notaram o seguinte: pelo menos 5 delas, está faltando azeite. Mas espera aí, escute-me nessa noite, irmão. Esse é o segredo dessa palavra nessa hora. Escute-me. Não é que o azeite tinha acabado. Não tinha acabado o azeite.
tinham experiência que o azeite iria acabar num determinado momento do casamento. Escute-me nessa noite que Deus está falando com cada um de nós. Você que está na dúvida, você que está em cima do muro, você que está adorando dois senhores, você que no mundo, quando está trabalhando na sua vida secular, é do mundo, e quando chega na igreja, é da igreja. Se você ficar assim, quando Jesus voltar, você vai ficar. Você que é meio crente, você que perde 5 minutos para Deus, eu quero te dar um alerta nessa noite. Quando Jesus voltar, não vai ter meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, Deus vai te vomitar na tua boca. Olha deles. É a palavra que diz, não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo do Senhor que está mandando dizer: não seja morno, seja quente, seja crente em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque no céu não resta dúvida. No céu não é quase. No céu não é faltou pouco, não. Tem que ter uma firme convicção. Se Jesus voltar agora, eu vou morar no céu. Se Jesus voltar agora, eu vou morar no céu, e pronto, acabou. Aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, ou seja, se prepare para que venha acontecer as bodas do cordeiro, do noivo. Quando elas se levantaram, foram comprar azeite, justamente para não faltar. Só que elas demoraram a comprar, e quando ela voltou, quando elas voltaram, o noivo já tinha vindo, já tinha fechado a porta do casamento, batendo na porta, ensandecidas, enlouquecidas, dizendo: abra-nos a porta, Senhor, abra aí, nós estamos aqui, nós somos o teu servo. Aí entra a palavra de Mateus capítulo número 7. Em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos muitos demônios, nós falamos línguas estranhas. Eu orei e a pessoa recebeu milagre, Senhor. Eu subi no púlpito e falei a palavra: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu nunca ouvi falar o teu nome. Ou seja, o teu nome não está escrito no livro da vida, portanto você não tem acesso a entrar para as bodas do cordeiro. Se fosse você nessa noite, se preparava. Se preparava, porque o que vai acontecer nessa terra é grandioso, é poderoso. Ai daqueles que ficarem depois do arrebatamento da igreja, vão sofrer, vão ter que dar o sangue para tentar entrar na segunda vez no céu. Eu não quero ir na primeira. Logo quando esse céu se desenrolar, eu ouvir uma trombeta ressoar, eu vou ter certeza absoluta. É aquilo que eu preguei na igreja um dia. Jesus está voltando. Eu tenho certeza. Um dia eu falei sobre isso. Um dia eu falei de nuvem descendo, anjos nessa nuvem, e o próprio Jesus vindo arrebatar a igreja. Eu fui considerada a noiva do Cordeiro, por isso eu vou entrar para as bodas. Gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, e fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Escute algo que eu vou dizer a respeito desse Jesus para você. Você está na presença de um Deus forte e um Deus poderoso. Um Deus que conhece todas as coisas. Escute-me nessa noite, feche seus olhos. Deus quer falar ao teu coração agora. Você que está em dúvida, você que está cocheando em meus pensamentos, escute-me nessa noite. Quando você, escute-me, quando você vai tomar uma decisão, vai ser uma noite de decisão na tua vida. Nós temos um livre-arbítrio. Só que Deus, Ele nos dá estratégia para tomarmos decisão. Eu não estou me importando, irmão, se você pular, se você gritar, eu falo em estranho, mas eu estou preocupado em você aprender a palavra do Senhor nessa noite. Escute-me nessa hora. Quando você vai tomar uma decisão, nem Deus, nem o diabo
podem interferir nessa decisão, porque nós temos o livre-arbítrio. Quando você vai tomar uma decisão, o diabo ele se levanta. Só que Deus diz o seu não, porque o meu filho vai tomar uma decisão. E as decisões que nós tomamos pode mudar totalmente a nossa vida. E também pode mudar a nossa vida agora, nesse momento. Nesse exato momento. Eu estou falando aqui com crente de muitos anos de igreja. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa estar preparado. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero que essa igreja aprenda isso nessa hora. Jesus está voltando. Eu não quero jamais que você se canse sobre isso. Jesus está voltando. E vai te levar para o céu. Ah, meu irmão, Jesus vai